Quando começa o Campeonato Carioca? Onde os jogos vão ser transmitidos? E como chegam os quatro grandes do Rio aí? Tudo isso e muito mais você vai ver nesse vídeo aqui sobre o Cariocão 2023. Fala, rapaziada futeboleira! Beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. Estou aqui no canal, trago sempre bastante conteúdo sobre isso, né? Nosso amado esporte, bastante resenhas, análises mais diferenciadas aí para vocês, né? Os estaduais estão voltando aí, nosso futebol brasileiro está voltando, eu sei que a gente estava com bastante saudade, né? Então eu peguei os dois principais estaduais, já analisei o Campeonato Paulista aqui, vou deixar o card aqui para quem quiser dar uma acompanhada, e agora a gente fala sobre o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, né? O Cariocão, para muitos o campeonato mais charmoso aí, né? Dentre todos os estaduais. Vários times muito famosos, claro, além dos quatro grandes que a gente vai falar aqui, tem também os times dos bairros, né, do Rio de Janeiro. Enfim, vamos começar aí falando de quando é que começa o Campeonato Carioca. Bom, o Campeonato Carioca vai começar pela quinta rodada, isso mesmo, pela quinta rodada. É um jogo antecipado aí, Flamengo e Audax do Rio de Janeiro, né? Às 9h30, dia 12/1, hoje, né, quinta-feira, no Maracanã. Esse jogo foi antecipado porque o Flamengo vai jogar o Mundial, né, e vai jogar a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, então ele não ia poder jogar na data que aconteceu o jogo. Então já começa hoje, fiquem bem atentos aí que vai ser um jogo bem legal aí. Provavelmente o Flamengo vai com o time reserva, né? Os titulares ainda estão se preparando. Então essa é a provável escalação do Flamengo para o jogo de hoje, né? Bem a molecada aí, Vitor Hugo, Matheus França, Matheusão, enfim, a molecadinha aí do Flamengo, né? E onde que vai ser transmitido o Campeonato Carioca, né? Bom, a transmissão do Carioca vai mudar de mãos. No ano passado foi transmitido pela Record, né? Esse ano vai ser transmitido pela Bandeirantes, né? Pela TV Bandeirantes. Tanto na TV aberta como na TV fechada, né? Então, Band Esportes, TV fechada, o Carioca na TV aberta, na TV Band, né? 25 jogos na aberta, 50 jogos na TV fechada. Vai passar também no Cariocão TV, que é um canal do YouTube aí, né? Então, quem quiser também acompanhar, todos os jogos que não forem passar na Band vai passar lá. Exceto, a única exceção, e deixa eu mostrar antes para vocês um pouco da transmissão aqui, como é que vai ser a transmissão da Band. Eles anunciaram que o Sérgio Maurício e o Rob Porto vão ser os narradores. Ricardo Rocha, Coração Valente, Artista, Carlos Alberto, um representante de cada clube do Rio, né? Enfim, esses são jogos que vão passar aqui, como vocês podem ver, o primeiro aqui, Flamengo e Audax. Mas, se vocês olharem aqui nessa lista dos 8 primeiros jogos que tem, né, das 8 primeiras rodadas, vocês vão ver que não tem Botafogo e nem Vasco. Por quê? O Botafogo e o Vasco não assinaram um acordo com a TV Bandeirantes, né? Eles não aceitaram os termos do acordo e acabaram não assinando. Então não vai passar a jogo deles? Vai. Primeiro, quando eles não forem mandantes, quando eles forem visitantes, não, por exemplo, aqui, a gente tem Fluminense e Botafogo. Fluminense é mandante, Botafogo é visitante. Quando eles forem visitante, eles não têm o direito de transmissão, então a Band vai poder transmitir os jogos. E quando eles forem mandante, aí a Band não pode transmitir. E onde que vai passar? Muito provavelmente na Cazé TV, né? Live streaming aí do Casimiro, né? Streamer aí muito conhecido no Brasil. Ele transmitiu a Copa do Mundo e assinou os direitos de transmissão aí do Botafogo e do Vasco, que não vai passar no canal do YouTube dele, né? Para quem quiser conferir. Antes da gente falar um pouco dos times do Rio de Janeiro, aí como é que eles chegam, né? As contratações e tudo mais, vamos falar um pouquinho da tabela aqui, do regulamento, né? Então, o regulamento do Campeonato Carioca, que muita gente zoou por muito tempo, tá bem simples, já faz 2 anos, né? Então, são 12 times aqui no Campeonato Carioca, jogam todos contra todos, né? Que na Taça Guanabara aqui. Então, são 11 jogos, 11 rodadas no primeiro turno aí na Taça Guanabara. Classificam os 4 primeiros. O primeiro lugar ganha a Taça Guanabara aí, né? Os 4 primeiros classificam para a semifinal, né? A semifinal joga o primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro, em jogo único, sendo que o time que passou em primeiro tem a vantagem do empate, né? Então, a grande vantagem, afinal, jogo de ida e volta, né? E do quinto ao oitavo colocado aqui, que normalmente ficam os times do interior aí, vão para a Taça Rio, né? No Campeonato Carioca tem a Taça Guanabara e a Taça Rio. Os do quinto ao oitavo vão para a Taça Rio disputar também no mesmo formato das semifinais, e aí sai o campeão, né? Então, um formato mais simples aí para a gente conferir. Bom, vamos falar agora dos 4 times grandes aí do Rio de Janeiro, que é o que a gente quer saber, né? Antes disso, só o maior campeão do Campeonato Carioca é o Flamengo, 37 vezes, seguido do Fluminense, Vasco e Botafogo, né? Tem o Ameriquinha, Bangu também, já ganharam alguns títulos. Vamos lá, começando pelo Flamengo, aí a gente vai começar falando do Flamengo, que é o principal campeão do Campeonato Carioca e é o time mais forte. Então vamos falar do elenco aqui, um elencaço que o Flamengo montou, aí um timaço, né?
com certeza é o grande favorito aí, por causa do seu elenco. Então a gente vê aqui que tem um time A e um time B muito forte, né? Santos, Davi Luiz, Varela, Léo Pereira e Felipe Luiz, saiu o Rodinei, entrou o Varela, né? João Gomes e Gerson, contratação do Gerson, aí o Coringa do Flamengo, né? Chegou para fortalecer ainda mais o time do Flamengo, repatriado aí pela Gávea, né? Então, um time bem forte do Flamengo. E do meio para frente, o time que a gente já conhece, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, esse quarteto. Lembrando que ainda tem quando se recuperar de lesão, Bruno Henrique. No banco tem Cebolinha, Marinho, Vidal, Thiago Maia, Mateuzinho, Ayrton Lucas, enfim, um timaço do Flamengo. Acertou agora com o Rossi, goleiro aí do Boca Juniors, né? O Hugo Souza foi embora. Então, um grande time. E no banco de reservas saiu o Dorival Júnior, que conseguiu acertar o Flamengo no ano passado. Entrou o Vitor Pereira, depois de uma grande polêmica aí com o Corinthians, né? Acabou acertando com o Flamengo. Então, esse é o time do Flamengo que eu acho que é um dos maiores favoritos. Claro, o destaque que eu vou colocar aqui, o craque é o Gabigol, né? Que inclusive vai jogar a camisa 10 esse ano, camisa do Zico aí, né? O Pedro vai assumir a camisa 9, inclusive duelo de grandes centroavantes aí do Flamengo. Ou do Flamengo não, do Campeonato Carioca, né? Inclusive, comenta aí, quem você acha que é o melhor centroavante dos 4 times grandes do Rio de Janeiro, né? A única coisa que pode atrapalhar é que o Flamengo realmente não vai estar focado no Carioca, tem outras competições para disputar, né? De qualquer jeito, eu acho que é um grande favorito. Segundo time que a gente vai analisar aqui é o Fluminense, né? O Fluminense do Fernando Diniz, talvez o maior destaque aí. O Fernando Diniz manteve o foco, manteve o time jogando aí nesse bom patamar, dinizismo aí, bom toque de bola, né? O time teve alguns reforços ainda. Então, Fábio, Samuel Xavier, que todo mundo já conhece, chegou o Guga para disputar a posição, Nino e Manuel. O Jorge chega para a lateral esquerda, né? Foi embora o menino da base do Cristiano. Jorge, que talvez seja o ponto mais fraco desse Fluminense, fez uma campanha muito ruim pelo Palmeiras, não jogou nada, sem nenhuma vontade, então é um ponto fraco. Do meio para frente, um timaço. André e Martinelli, André jogando muita bola, Maestro Ganso aí no meio de campo, Arias, chegou o Keno também para reforçar esse super ataque do Fluminense aí pela ponta esquerda. Não fez uma grande temporada pelo Atlético Mineiro, mas a gente sabe que o Keno é um grande jogador. E na frente, Herman Cano, né, o artilheiro do Brasil no ano passado. O cara fez bastante o L aí e faz esse duelo aí com o Pedro Raul também, enfim. Grande centroavante do Fluminense, acho que é o segundo favorito aí do Rio de Janeiro, né? Vamos lá agora para os dois times do Rio de Janeiro que chegam com as SAFs, né? O Vasco e o Botafogo agora estão com mais dinheiro, lembrando que desde 2020 que não acontecia isso, os 4 grandes do Rio estão na primeira divisão, então tem tudo para ser um campeonato bem disputado aí, né? Dos times do Rio, da SAF, vou destacar primeiro aqui o Vasco, né? Bom, primeiro, o Vasco trouxe o Maurício Barbieri, que estava no Bragantino aí, técnico desse time, e o Abel Braga vai ser o coordenador técnico, né? E trouxe várias contratações, claro, reformulou muito o time, né? Vários jogadores que jogaram a Série B foram mandados embora, ficaram só alguns da base, Alex Teixeira, Nenê, e contrataram vários jogadores. Patrick de Luca, volante, Léo Pelé, zagueiro do São Paulo, né? Lucas Piton, lateral esquerdo do Corinthians, o Vasco desembolsou uma bolada aí. Robson Bambu também do Corinthians, Pumita Rodrigues, lateral direito, então todo reformulado. Até difícil de saber qual que vai ser esse elenco do Vasco, uma possível escalação aí, talvez fosse com o Ivan, que chegou também do Corinthians, Pumita Rodrigues, Léo Pelé, Robson Bambu, Lucas Piton, Jair do Atlético Mineiro também chegou. Enfim, no meio para frente, vários destaques aí que o time vai orelhando, que pode chegar também. Mas o grande destaque desse time, claro, é ele, Pedro Raul, foi um dos artilheiros do ano passado no Campeonato Brasileiro, né? Ficou só atrás do Herman Cano. Foi responsável de metade dos gols do Goiás aí e chega para brilhantar esse ataque do Vasco. É uma das apostas de artilheiro também para essa temporada aí, como vocês estão vendo, nomes de peso de centroavante aí do Campeonato Carioca, né? E finalmente, vamos passar para o time do Botafogo aqui, né? Botafogo também reforçado pela SAF, vários jogadores foram mandados embora, né? O Canu foi embora, principalmente, o de maior destaque, mas a gente vê aí Gabriel Conceição, Saravia, Carlinhos, Fábio Júnior, Júnior Santos e Chay. E de chegada mais importante aí que teve, né? Foi o Marlon Freitas e o Segovia. Segovia, zagueiro que estava no Independente Del Valle do Equador, e o Marlon Freitas que estava no Atlético Goianiense, cobrador de pênalti. O time provável aí do Botafogo, né, para essa temporada, é Gatito no gol, Rafael lateral direito, Adrielson e Cuesta. Adrielson fez uma ótima temporada e Marçal na lateral esquerda. Tietê e Marlon Freitas. Lucas Fernandes no ataque, o ataque já estava conhecido. Vitor Sá, Jefinho, os 2 pontas, muito rápido. E o Tiquinho Soares, né? Tiquinho Soares que entra mais para esse time de centroavantes aí do Rio de Janeiro, que jogaram muito no Campeonato Carioca aí, né? Fez bastante gols na temporada, em 14 jogos foram 6 gols e 4 assistências.
E o grande problema do Botafogo, se é um time que está se entrosando aí, é claro, a construção de jogo já vinha sendo um defeito na última temporada. Bom, vou comentar aqui rapidamente sobre os outros times do Campeonato Carioca, antes de comentar quem eu acho que é o favorito. Não deixa de comentar aqui quem que você acha que quem que vocês acham que é o favorito para esse Campeonato Carioca, né? Falando dos outros times aqui, Audax do Rio de Janeiro, que faz a estreia contra o Flamengo, né? É um time que subiu em 2021, é um time bastante jovem aí, né? Mudou para Angra dos Reis. O principal destaque é o Jackson Calcaia, que jogou no time do Vasco, e tem também o Igor Leite, que é um meia aí do time do Audax do Rio de Janeiro, que é primo do Kaká. Será que vai jogar igual o Kaká? Acho difícil, né? Outro time interessante aqui, tradicional do Rio de Janeiro, é o Bangu aí. No Campeonato Paulista, normalmente os times vêm do interior de São Paulo, no Rio de Janeiro eles vêm das periferias do Rio de Janeiro, né? Então são times mais de bairro. Bangu aí, em 1985, foi vice-campeão brasileiro, time tradicional, com um uniforme vermelho e branco, né? O principal destaque do Bangu aí é o técnico, o Felipe, né? Ex-jogador do Vasco, craque de bola. Dos jogadores aí tem o René Júnior, que era ex-Corinthians, né? E o Gabriel Mantins, revelação do Fluminense, que foi emprestado aí para disputar esse Campeonato Carioca, né? Boa Vista também chega com um time que foi bem na temporada passada. O principal destaque também é o técnico Leandrão, ex-Vasco aí também. Um time muito jovem, com vários jogadores que se destacaram no ano passado, né? 10 jogadores, inclusive, da temporada passada. E o principal destaque é o atacante Matheus Alessandro, né? Madureira também, tradicional, uniforme do Madureira, aí, aquele uniforme tricolor, aí, eu gosto muito do uniforme do Madureira. Também um time muito jovem, com vários remanescentes da temporada passada, manteve a base, né? E o técnico também, e vários jogadores promovidos da base, 9 jogadores da base que foram promovidos. O principal destaque é o Bruno Colsendei, aí do Vasco, né? Que era ex-Vasco. Então também um time mais correndo por fora. Aí eu vou destacar alguns times que eu acho que tem potencial para... Eu acho que não vão ameaçar os times grandes do Rio de Janeiro, mas podem fazer um bom campeonato aí, né? Começando pelo Nova Iguaçu, aí, o time laranjinha aí do Rio de Janeiro, foi quinto lugar em 2022, na disputa da Taça Rio, né, que disputa do quinto ao oitavo, perdeu para o Resende a final, então um time que se destacou no ano passado, manteve a base, 13 jogadores daquele time, jogou a Série D, vai jogar a Série D em 2023, então tem calendário aí, o que faz com que se organize melhor o time, né? Outro time de destaque é a Portuguesa do Rio de Janeiro. Portuguesa do Rio de Janeiro foi até as quartas de final do Brasileirão da Série D do ano passado, então quase que subiu para a Série C a Portuguesa, a Luzinha do Rio de Janeiro. É um time da Ilha do Governador que jogou um bom futebol, deu até trabalho para o Corinthians na Copa do Brasil, também manteve vários jogadores aí do time que foi campeão, que foi bem na temporada passada. Os principais destaques são o Emerson Carioca, que em 2021 foi artilheiro do Campeonato Carioca, né? E o Giancarlo, que jogou pelo Operário a Série B e se destacou bastante, né? Outro time interessante é o Resende, como eu disse, foi campeão do ano passado da Taça Rio, né? Dos times do interior do Rio de Janeiro, das periferias do Rio de Janeiro. A gente conheceu bastante o time do Resende pelas lives do Casemiro, né? Ele que adotou o time para fazer as lives dele lá, então se destacou bastante. Mas claro que não vai dar tanto trabalho igual o Casemiro, né? Foi campeão da Taça Rio, vários remanescentes da temporada passada, e tem vários nomes curiosos. O Vinícius Balotelli, né? O Vitor Bolt e o Zizou. Claro, todos em referência aí ao Zinedine Zidane, o Balotelli da Itália, e o Bolt aí, corredor da Jamaica, né? Mas enfim, um time que se destacou muito bem, manteve vários jogadores, time jovem, manteve o técnico também, acho que pode ter um bom potencial aí. E finalmente, o último time aí que eu vou trazer é o Voltaço, Volta Redonda, né? Time da Baixada do Carioca, né, Fluminense, o time que vai disputar a Série C em 2023, então os times cariocas não costumam estar bem no Campeonato Nacional, são times de menores investimentos. O Voltaço, que joga no Raulino de Oliveira, lá um estádio bastante conhecido já, talvez seja o principal time do interior aí, carioca, né? E os destaques no Voltaço ficam por conta do Gilson, lateral esquerdo, que passou pelo Botafogo, e o Wellington Silva, que jogou por Fluminense e Flamengo, né? Bom, é isso que eu queria trazer, um resumo bem rápido sobre todos os times do Rio de Janeiro. Como eu disse, promete esse campeonato do Rio de Janeiro. Claro, Flamengo e Fluminense mantiveram a base, são times mais ricos e, claro, são os favoritos aí. Mas o Botafogo e o Vasco prometem se dedicar bastante nesse campeonato carioca. Pode ser uma chance de título aí para eles, né? Reorganizados pela SAF, vão se focar aí desde o comecinho do campeonato, né? Então podem surpreender. Como eu disse, acho que uma disputa bem grande aí também pela artilharia, né? Gabigol, Pedro Raul, Cano, Tiquinho Soares, enfim. Comenta aí quem você acha que vai ser o artilheiro do Campeonato Carioca e quem você acha que leva o título. Para mim, quem vai levar o título desse Cariocão aí
vai ser o Flamengo de novo, tá? Esse ano aqui, mesmo não estando focado, é um time muito forte, mesmo que o time B é favorito, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram, deixa aquele like que ajuda bastante a gente. Não esquece de se inscrever no canal também, tá? Até a próxima. Falou!